Estamos de volta com Viva Saúde desta semana, falando sobre TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Com a gente aqui na TV Viçosa, a psicóloga Karina Castro. Karina, você disse no primeiro bloco que as pessoas vão procurar ajuda quando elas já estão num sofrimento grande, ou para elas ou para as pessoas que convivem com elas. Como é que a gente pode identificar, a ponto de ajudar, por exemplo, um colega de trabalho ou alguém da família, identificar e dizer assim, será que você não tem essa doença? Por que você não procura um médico? Sim. Quando a gente perceber que alguém do nosso convívio, né, tem algum tipo de mania diferente ou que se repete, algo que a pessoa não se livra daquilo, eu acho que a sugestão é a gente realmente, né, é sugerir à pessoa que ela procure um profissional, porque só o profissional, Leia, ele vai poder fazer essa diferenciação, né, do que é normal, do que é patológico. Exatamente, do que é normal, do que é patológico, né? Mas assim, eu entendo que ao perceber que algo está diferente, a gente sugerir realmente a pessoa que ela procure ajuda. Porque o TOC, ele tem, Leia, um curso progressivo. Dificilmente a pessoa que tem TOC, ela estaciona num estágio. A doença, ela vai evoluindo e cada vez mais ocupando espaço na vida da pessoa. No trabalho ou na família, né? Então, por isso que nós dizemos, inclusive, que o TOC, ele é uma doença que tem um forte impacto familiar. Porque o paciente, ele vai evoluindo tanto na doença, a doença, ela vai, na verdade, evoluindo tanto, né? Os rituais vão tomando conta cada vez mais da pessoa, quando eles existem, que isso começa a causar impacto na família. É comum, por exemplo, a família ser envolvida nos rituais do paciente. Todo mundo tem que entrar, Todo mundo tem que participar. Daquela mania. Né? Então, vamos imaginar um paciente que tem alguns rituais durante a hora do banho. É possível que nesse ritual, por exemplo, ele envolva algum membro da família. Alguém tem que segurar a toalha de determinada forma, né? Alguém tem que ajudá-lo a lavar o cabelo de determinada maneira. Então, isso é muito comum, né? A família passar a participar também dos rituais do paciente. Por isso que durante o tratamento, a família também ela é envolvida, né? Quem chega mais no seu consultório? A pessoa vai sozinha ou ela vai sempre levada já por um sofrimento grande para a família, por exemplo? Em geral, ela vai levada pela família. Em geral, ela vai levada pela família exatamente pelo que você diz. É algo que começa a comprometer, a causar sofrimento e preocupação na família, né? Que a família insiste, né? É comum que a pessoa vá até assim, obrigada, num primeiro momento, a família insiste que ela busque porque tratamento. Ela não assume que é uma mania, ela assume que é uma coisa que faz bem para ela, né? Exatamente. E é assim, como os pensamentos, eles causam grande desconforto, é como, Leia, se a pessoa passasse a ficar, se ela se tornasse dependente daqueles rituais. Então, tem um medo muito grande em abandonar os rituais. Porque se abandonar, pode acontecer alguma coisa que comprometa a saúde dela. Mas e se eu deixo de fazer? Né? Já que é um pensamento que me causa uma preocupação muito grande, que me causa um medo muito grande, e eu uso o ritual para aliviar essa tensão, e se eu deixar de fazer o ritual? Como é que vai ser? Será que aquilo que eu temo tanto vai acontecer? Né? Então, a pessoa resiste, em geral, ao tratamento. Você fica falando, a gente fica pensando assim, será que um comportamento meu é ou não é? Então, assim, quando você não consegue romper, que é o problema, né? E quando aquilo começa a ocupar cada vez mais espaço na sua vida. Entendi. Né? Então, assim, nós temos mania. Você pode ter uma mania de arrumar o seu guarda-roupa de determinada forma, né? De deixar suas coisas no seu material de trabalho de determinada maneira. E isso não te causa prejuízo. Nem para o outro. Nem para o outro. Isso não te causa sofrimento. Muitas vezes, até pelo contrário, a mania, ela melhora a sua produção, né? A grande questão o sentido de organização, por exemplo, é normal. O que não pode é demais. Exatamente. Quando a intensidade disso, ela é tão grande, tão alta, a ponto de causar um desconforto. Criança tem TOC? Tem TOC, criança tem TOC. Na infância, o TOC ele se manifesta muito, o TOC na infância é chamado de tic-like, né? Os tiques são, em geral, são a manifestação do TOC na infância. E é importante a gente dizer, Lé, tudo eu digo que é importante, porque realmente é um tema importante. É muito importante, né? Eu também acho. Mas é importante a gente falar do TOC na infância, porque o TOC, ele precisa ser tratado na infância, independente da idade. É um erro se pensar assim, não, é muito pequeno, né? Vai amadurecer, vai passar. Não vai, né? Quando a pessoa, ela apresenta na infância
sintomas de toque, a chance de que isso se mantenha aumenta em 70%. Me dá um exemplo de um tique que pode chegar a ser toque. A criança ela pode ter uma mania de, ao estar fazendo uma prova, por exemplo, ela fazer um balanço na cabeça, né? Fazer um movimento com a cabeça, fazer um movimento com o braço, fazer um movimento com a caneta. Mas é diferente, por exemplo, de roer unha. Quem rói unha, às vezes rói em várias coisas. O toque é quando a pessoa acha que se ela roer unha, ela vai bem na prova. Exatamente. Não é? Se ela dobrar a roupa de uma maneira, se ela não dobrar a roupa de uma maneira, ela vai sofrer um acidente, não é isso? O se, então, é fundamental para identificar o toque. Se eu fizer isso, então vou me proteger disso. Se eu não fizer isso, então vai acontecer isso. E acontece com criança. Acontece com criança. Tem que ser tratado rápido. Tem que ser tratado. Existem, inclusive, materiais de apoio para o psicoterapeuta especializados para o tratamento de toque na infância. Porque, como eu disse no início, Leia, o toque ele é um transtorno de ansiedade. Assim como fobia, assim como pânico, né? Então, ele pode acontecer em qualquer faixa etária. Quem tem transtorno de pânico ou depressão, por exemplo, pode ter o toque associado? Pode. É possível. Mas o tratamento, vamos chegar agora que eu acho que todo mundo deve estar querendo saber. Tem tratamento? Tem. O tratamento é um tratamento de ansiedade? O tratamento é um tratamento de ansiedade, sim, mas com foco específico para o toque. E como é que é o tratamento? Assim, se eu conheço alguém ou eu tenho, eu vou dizer assim, procure quem? Um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo? Quem é o profissional de saúde melhor habilitado para tratar isso? Os profissionais são os psicólogos e os psiquiatras, né? Que, em geral, trabalham conjuntamente. Porque a gente sabe hoje que o tratamento do toque, o mais eficaz é quando se faz uma conjugação entre psicoterapia, que é o trabalho do psicólogo, né? E a medicação, que é o trabalho do psiquiatra. Então, o ideal é você fazer uma conjugação entre essas duas linhas de tratamento. Então, a pessoa que, né, ouvindo o nosso programa, que se identifica, ou que às vezes acha que alguma pessoa do seu convívio tenha toque, ela pode procurar qualquer um desses dois tipos de profissionais, né, que ela vai ser orientada e um profissional ele vai encaminhar para o outro se julgar necessário. Tem medicamento? Tem medicamento. Tem medicamento. Que tipo de medicamento? Em geral, são os ansiolíticos, né? Que são os medicamentos usados para os transtornos de ansiedade. Né? Mas quem vai fazer essa avaliação do tipo da medicação, da dosagem da medicação, é o psiquiatra. Mas só medicamento ajuda, assim, resolve? Então, a gente sabe que é muito comum nessas doenças mentais a pessoa ter dificuldade de se assumir como um doente, né? Existe ainda, infelizmente, muito preconceito contra a doença mental. Acha que é tudo normal, que ninguém é igual ao outro, Sim. Né? Então, custa muito aí para um tratamento. Aí fala assim, então tá bom, eu tenho, me dá um remédio. Por que a psicoterapia é tão importante como auxiliar no tratamento? Porque a psicoterapia, ela vai ajudar a pessoa a desenvolver estratégias de enfrentamento daquilo que ela teme, né? E de uma redução progressiva dos rituais. Então, a medicação ela vai atuar de uma determinada forma. Baixando a ansiedade. E a psicoterapia vai atuar de outra, para que a pessoa cada vez ela emita menos rituais. Para que cada vez ela enfrente cada vez mais aquilo que ela teme. Seja um pensamento, seja uma dúvida. No caso, a gente comentou isso no primeiro bloco, no caso dos pensamentos repetitivos, esse enfrentamento, por exemplo, com pensamento de ordem sexual, homossexual, ou, por exemplo, de violência, não é? Que a gente disse que é muito difícil para a pessoa enfrentar, uma vez que aquele pensamento vai contra até os valores morais dela. Sim. A terapia é muito importante nesse sentido, né? De você ensinar, mostrar que ele precisa expressar, precisa reconhecer. Exatamente. Uma primeira etapa da psicoterapia especializada para o toque, Leia, é o que a gente chama de psicoeducação. Num primeiro momento, a pessoa precisa entender o que é toque e aprender a identificar o toque em si mesma. Né? Então, muitas vezes, aquele pensamento que ela achava que era um desvio moral seu, que era uma falha de caráter, né? Ela vai entender que, na verdade, aquilo é um sintoma, que aquilo é uma doença. Então, essa é a primeira etapa do tratamento, é a psicoeducação. Você é capaz de dizer assim, esse pensamento realmente não é seu? Ou ele é dele e ele tem que enfrentar aquele pensamento como sendo dele?
Entendeu a minha pergunta? Assim, esse pensamento obsessivo de dizer assim, esse pensamento parece que não é meu, ele não combina comigo, mas ele é repetitivo. O enfrentamento tem que ser de que aquilo é dele mesmo e ele tem que resolver? Não, o enfrentamento, na verdade, é ele entender que aquilo não é dele, que aquilo é o toque. É ele entender que aquele pensamento não reflete um desejo. Essa é uma grande questão, Leia. Assim, as pessoas, elas fazem um link entre o que eu penso e o que eu desejo. E são coisas não necessariamente juntas. Então, o que a pessoa ela vai entender é que aquele pensamento ele acontece por uma falha de processamento da informação, né, mas que não reflete um desejo dela. Você tem visto resultados bons? Assim, é demorado o tratamento? Existe cura para toque? Olha, Leia, a cura, né, o que seria a remissão total dos sintomas e o não aparecimento é difícil de acontecer, né? Mas é possível com o tratamento a pessoa alcançar um nível muito bom de controle dos sintomas, que vai proporcionar a ela uma qualidade de vida excelente, um alívio da tensão, do sofrimento muito grande. E isso é possível, sim. É uma reeducação de comportamento, né? E por isso a terapia, a psicologia é tão importante. Exatamente. Né? A gente poderia dizer que é uma reeducação de pensamentos, né? É que às vezes aqueles pensamentos eles tomam conta da pessoa de tal forma e de tal intensidade que quando ela chega a buscar o tratamento, como eu já disse anteriormente, o toque ele já está num nível grave. Né? E isso, então, muitas vezes faz com que o tratamento e os resultados positivos do tratamento sejam mais demorados, né? Por isso é importante buscar ajuda. E por isso a família também tem que participar, exatamente. Né? No sentido de incentivar, de estimular essa busca desse tratamento. E não esperar aquilo se agravar demais, né? Porque a gente sabe que em qualquer... na saúde geral... Né? Se tudo que a gente faz de forma preventiva e qualquer tratamento que a gente inicia precocemente, os resultados são mais rápidos e são melhores, né? Então, no caso do toque, não é diferente. Bom, Karina, a conversa está muito boa. A gente sempre disse que esse programa, né, tinha que se estender mais ainda, porque eu acho que hoje você esclareceu as dúvidas de muita gente. O Viva Saúde está chegando ao final, agradecendo muito a participação da psicóloga Karina e a atenção de você que nos assiste. O Viva Saúde, como sempre falamos, é uma parceria da TV Viçosa com o programa Medicina Consciente do curso de Medicina da UFV. Se você tem sugestões de tema para contribuir, mande um e-mail para vivasaude@ufv.br. Repetindo, vivasaude.ufv.br. Nós voltamos na semana que vem falando sobre novos temas de saúde e qualidade de vida. Um grande abraço e até o próximo programa.